Por que será que a maioria dos estudantes acha a matéria de física difícil? Se esse é o seu caso, vem comigo nesse vídeo. Olá, juventude, professor Celso do curso preparatório alto nível. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. E a partir de hoje estaremos subindo aulas de física voltadas única e exclusivamente para a Escola de Especialistas de Aeronáutica e para você que está com dificuldade nessa disciplina. Lembrando que partiremos do princípio que você não sabe absolutamente nada, para que possamos assim transmitir o conteúdo de forma progressiva e elevar o seu nível dentro dessa matéria. Vamos dar início então ao nosso conteúdo. E o nosso tema é como estudar física. Então eu começo com o seguinte questionamento, né? Por que será que a maioria dos estudantes tem dificuldade na matéria de física? Bem, na verdade, o que define se uma coisa é fácil ou difícil é o quanto você está ou não preparado para enfrentar esse desafio. E com a física também não é diferente. E a gente tem observado ao longo dos anos que o problema não é a física, mas sim a matemática. Por quê? Porque falta um pouco de base para que vocês acompanhem a disciplina. Outro detalhe é que falta também um nível melhor de abstração, porque as escolas hoje não estão ensinando os alunos a pensar. E para estudar física, não apenas um conteúdo de matemática, mas um pouco de abstração ajuda bastante. E aí você pode estar se perguntando, e quais são os conteúdos de matemática que a gente precisa dominar para poder aprender a física? Bem, eu diria que para aprender a física, tá, você precisa dominar um pouco de aritmética, que é a ciência dos números. Afinal de contas, nós vamos trabalhar muito com notação científica, o que envolve também as potências de 10. Nós vamos trabalhar na física a questão da álgebra, que é a sopa de letrinhas, e a álgebra facilita muito os trabalhos dentro da física, ok? Geometria plana, trigonometria, lei dos senos, cossenos, tangente, é um conteúdo muito trabalhado, então convém que o aluno ele tenha um certo domínio também dessa matéria. Funções e seus gráficos, principalmente as funções do segundo grau, né? E aí você pode estar se perguntando, então, na parte da matemática, eu vou precisar apenas disso? Não, a gente vai precisar de um pouquinho mais, tá? Mas isso é o básico. E eu costumo dizer que a grande maioria dos colegas trazem um terror muito grande para os alunos quando dizem tem que saber muita matemática. Poxa, tudo bem, você tem que saber muita matemática, mas para o nosso caso aqui, a gente só precisa aprender a resolver as questões da prova da EA. Aqui eu acredito que ninguém está querendo ir para uma faculdade, fazer uma licenciatura ou um bacharelado, ser um mestre ou futuramente um doutor. Bem, se esse é o seu caso, eu diria que aí sim, você vai ter que se aprofundar bastante na matemática, porque na faculdade os conceitos, os estudos, eles são mais aprofundados. Não dá para você chegar lá de forma superficial. Mas aqui a gente precisa aprender a fazer a prova. E é isso que a gente vai trazer para vocês ao longo das aulas de física, ao longo da jornada. Tá? Então, a cada momento a gente vai introduzindo um pouquinho daquela matemática necessária para trabalhar com aquele conteúdo específico. Então não tenham medo que vai dar tudo certo. Ao final você vai ter uma boa evolução, você só precisa realmente ter dedicação. Então vamos lá. Como estudar física? Bem, eu vou falar o básico, tá?
para que a gente possa estudar física e obter uma boa nota na prova da especialista, é o básico. Isso vale também para o Enem. Não, mas eu quero estudar para o Enem também, lá na frente. Então, estudar física de forma geral, você tem que seguir essa linha de raciocínio que eu vou apresentar agora, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ler todo o assunto para ter uma noção do conteúdo. E aí, uma vez lendo esse conteúdo, você vai começar a ter algumas dúvidas, vai começar a ter alguns questionamentos, tá? E para que você possa clarear um pouco mais, eu recomendaria que o segundo passo seria ler novamente esse conteúdo, tá? Se você está no cursinho presencial, o que eu recomendo que você faça? Você deve chegar para o professor e perguntar para ele qual vai ser a matéria, o conteúdo da aula seguinte. Uma vez sabendo desse conteúdo, o que você deve fazer? Já se antecipa ao chegar em casa, ok? Lê o conteúdo que vai ser abordado na aula seguinte. Lê o conteúdo que vai ser abordado na aula seguinte, para que, no momento da aula, você já vá se situando e já vá tirando as suas dúvidas. É assim que você vai aprender física. Eu lembro muito bem do professor Vinícius, do curso Einstein em Fortaleza. Foi um cara que me motivou muito. Na primeira vez que eu cheguei no cursinho, eu muito perdido, e eu falei com ele, professor, eu preciso aprender essa matéria. O senhor pode me ajudar? E a primeira coisa que ele fez foi me dar um livro, Fundamentos da Física. Ok. Terminou a aula e disse, leia o conteúdo da aula seguinte. Eu disse, professor, mas eu não sei nada, eu não sei nada. Ele olhou para mim e disse, você vai fazer o que eu estou mandando ou você vai continuar tendo os resultados ruins que você teve até agora? A opção é sua. Se você não quiser o livro, não quiser fazer o que eu estou mandando, você me devolve o livro e a gente continua do seu jeito. Mas eu estou tentando te ajudar. E aí isso foi muito bom. Por quê? Porque eu peguei o livro emprestado. Ao chegar em casa, eu fui realmente ler o conteúdo da aula seguinte. E quando ele estava dando a aula, eu estava ali já clareando as ideias, certo? Então, a partir dali, eu não fui assistir a aula de física perdido, eu não fui no escuro. Eu já fui tendo uma noção do que seria abordado, eu já cheguei com dúvidas e isso me ajudou muito, certo? Então, esses dois passos aí são muito importantes para quem está começando. Ler o conteúdo, ok? Reler. Vamos para o passo 3. Escrever em um caderno os conceitos e as definições. Poxa, vai lá, está estudando movimento. O que é um movimento uniforme? Escreve, tá? Tenta entender, tenta relacionar com as questões do dia a dia. Então, isso vai tornar a física bem mais palpável para vocês. E é isso que vocês têm que fazer. Trazer a física para o dia a dia, tornando-a palpável. Vamos lá. Passo 4. Escreva as fórmulas e suas respectivas unidades, indicando o sistema ao qual pertencem. Muito bem, é lógico que a gente está começando e nem tudo que eu falar aqui vocês já tenham conhecimento, mas é importante que vocês anotem todas as fórmulas, atentem para as unidades. Então, se você está lá estudando movimento, né, e a velocidade está em quilômetros por hora, então atentem, tá, para as unidades de tempo, atentem para as unidades de comprimento, ok? Porque fazem parte do estudo. Qual sistema essa unidade pertence? MKS, CGS, e aí a gente vai chegando nesse nível mais à frente. Aqui é só uma abordagem rápida e superficial, de formas que eu não queria que ninguém se preocupasse. Ah, mas eu não sei nem o que é isso ainda. Nós vamos chegar lá sim, ok? Então, o quinto passo aí, né,
é responder os exercícios teóricos. Bem, a física ela não se resume apenas a atividades com cálculo. A física ela tem também a teoria, certo? Não é à toa que na faculdade tem o físico teórico e experimental, né? O cientista lá tem o cara que é teórico e tem o cara que é experimental. Então, quando você começa a resolver exercícios teóricos, você passa a entender melhor o conteúdo, você passa a pensar o que está escrito ali, ok? Então, tente resolver exercícios teóricos também e entender as definições, entender o que está por trás daquela teoria. Vamos lá. Resolver os problemas. É o que nós mais vamos fazer, né, ao longo dessa jornada das aulas de física aqui no canal do Preparatório Alto Nível. Porque a gente precisa automatizar a forma como resolvemos esses problemas, para que a gente ganhe velocidade, tendo em vista que a prova tem um tempo específico por questão. Então, em primeiro momento, nós vamos tentar entender, criar uma sequência mental ali para resolver as questões sem se preocupar muito com o tempo. Porém, no decorrer desse período, aí a gente vai tentando ganhar velocidade, ok? Passo 7. Não acumule dúvidas. Então é muito importante que você sane toda e qualquer dúvida, porque o conhecimento, né, ele é cumulativo. O que você aprenderá amanhã provavelmente vai depender do que você aprendeu hoje. Então é muito importante que você não leve dúvida para casa. Se você estudou um conteúdo e teve dúvida, já pergunta ao seu professor. Se você faz ali um curso presencial, pergunta aqui também nos comentários, tá? E a nossa ideia é sempre trazer às claras qualquer dúvida que vocês tenham. E, por fim, procure ensinar aquilo que você aprendeu, certo? Então, sempre que você estudar um conteúdo, faça ali aquele resumo, né? E tente ensinar para alguém. Veja se você se faz entender para quem não entende nada do assunto, porque isso vai ajudar a consolidar tudo que foi estudado. Ou seja, você vai memorizar de forma muito mais rápida se você conseguir sintetizar e ensinar para alguém de formas que você se faça entender. Ok, então a gente viu aí de forma geral como é que a gente estuda um conteúdo de física, né? Bem, vamos para uma das partes mais importantes aí, que é como resolver problemas numéricos, que é o que cai na maior parte das questões da prova da EA, são problemas numéricos, tá? Então, sempre que você se deparar diante de uma questão, diante de um problema, né, a dica é ler cuidadosamente o enunciado desse problema, certo? Leia com atenção, anote os dados, ok? Anote a pergunta, é muito importante para o aluno que está se preparando para a escola de especialistas, ele anotar a pergunta, porque muitas vezes o cara põe uma pegadinha na prova, ele não quer a resposta correta, ele quer a resposta errada. E aí, como a gente vai muito no piloto automático, o que a gente faz? A gente acha a resposta correta vai estar na prova, tá? Mas ele não quer a resposta correta, ele quer uma resposta errada, que não corresponda com a realidade, tá? Isso vale não só para física, mas vale para o inglês, vale para português e vale também para matemática. A gente tem que ter cuidado, afinal de contas, os caras estão ali para derrubar a gente mesmo, meu amigo, tá? Só que
não vamos derrubar. Por quê? Porque a gente vai anotar a pergunta e antes de responder a gente vai ler o que esse cara quer saber, né? Feito isso, anotou a pergunta, quais são os conceitos que estão envolvidos ali dentro daquela questão, né? O que está ali? Está falando de movimento? Qual é o movimento? Né? Movimento uniforme, uniformemente variado? Então, você tem que entender os conceitos para poder, a partir daí, pegar a sua caixa de ferramenta e resolver esse problema. E o que é que eu chamo de caixa de ferramenta? São as suas equações, certo? Então, você entendeu os conceitos que estão ali, câmbio, vou pegar e escrever as equações que poderão me trazer a solução para esse problema, né? Imagina você com o pneu do carro furado, querendo usar uma chave de fenda para trocar esse pneu. Não é a ferramenta adequada para o problema. Então, na física, se você sabe do problema, as equações são as ferramentas. Então, a gente vai poder pegar as ferramentas corretas para resolver aquela situação, tá? Esboço. Muitas vezes você não consegue visualizar a questão. Então, é bom que você faça um esboço dessa questão, que você desenhe a questão, tá certo? Porque você vai ter uma visão melhor. Eu, particularmente, eu sou muito visual, né? E aí eu falei outro dia nos sistemas representacionais. E esses sistemas, eles são a forma como a gente assimila, armazena e codifica uma linguagem, tá? Então, assim, você pode ser auditivo, você pode ser visual, você pode ser sinestésico. Então, você tem um sistema predominante. Eu sou muito sinestésico e visual. A gente tem todos os sistemas, mas eles se sobrepõem. Um é predominante, certo? Então, muitas vezes você vai ter que fazer um esboçozinho ali, poxa, olhar como é que é. Ah, tá, enxerguei aqui, tranquilo. Vamos para frente, ok? Por fim, o sétimo passo. Resolva o problema e avalie se o resultado é compatível com o que é pedido, tá? Porque muitas vezes você acha uma resposta e ela é uma resposta absurda, não corresponde com a realidade. Então, ao longo dessas aulas, a gente vai ali avaliando, né, os resultados para ver se eles estão dentro de uma margem tolerável da realidade, ok? E aí, a gente vai agora trazer um exemplo prático aqui, né, para que vocês comecem a entender um pouquinho como é que a gente vai estudar física, tá certo? Não se preocupem, tá? Se estiverem aí meio perdidos com essa pequena introdução, não se preocupem. Ao longo das aulas, a gente vai trazendo um conteúdo de forma bem simples e vamos aumentando ali o grau de complexidade. Vamos indicando qual a parte da matemática que você deve estudar para que tenha um desempenho considerável, ok? E mais uma vez, esse conteúdo é voltado exclusivamente para as provas da EA, tá bom? Se você está aqui e vai fazer o Enem, ok, não tem problema. Mas a abordagem das questões do Enem é um pouco diferente. Em primeiro momento, essa teoria aqui ela vale para todo mundo, mas posteriormente a parte de cálculo ela é muito específica, ok? Então vamos lá, né? Vamos lá para um exemplo prático aí, né? Bem, nós temos um probleminha aí. Então,
Qual é a primeira coisa que nós vamos fazer? Ler o problema. Um carro se desloca de uma cidade A para uma cidade B, distante 150 km uma da outra, em um intervalo de tempo de 2 horas. Qual a velocidade média do carro durante a viagem? Ok, é um problema bastante simples, não tem muito o que pensar. Feito isso, partindo do princípio que nós entendemos tudo que está escrito aí, cabe a nós agora anotar todos os dados, né? Então, qual foi a distância que o carro percorreu? Ou seja, a distância entre as duas cidades. Vou chamar essa distância de S, né? O S ele vem do americano, que é space, ok? Então, a maioria dos livros aborda a distância como sendo S. Então, eu vou seguir o que a maioria segue para facilitar a vida do aluno, tá? S igual a 150 quilômetros. Lembrando que a unidade é muito importante, ok? Não pode esquecer de colocar a unidade. Qual foi o intervalo de tempo que esse carro levou para percorrer essa distância? Bem, o tempo foi de 2 horas. E ele quer saber qual a velocidade média desse carro, certo? Veja que ele só pediu a velocidade média, ele não especificou a unidade dessa velocidade. Então, se nós temos o espaço em quilômetros e o tempo em horas, então a nossa velocidade ela também vai ser em quilômetros por hora, ok? E não em metros por segundo, a menos que ele dissesse no problema que queria essa velocidade média em metros por segundo. Aí nós teríamos que converter, ok? Mas não foi o caso, tá bom? Lá na frente a gente vai aprender a fazer essas conversões. Mas agora a gente vai resolver esse problema sem muito trabalho, tá? Professor, e como é que eu acho a velocidade? Então, pela fórmula, a velocidade é o espaço dividido pelo tempo, ok? Quando eu comecei a estudar, né, o professor tinha mania de fazer uma pirâmidezinha lá, né? Eu consigo fazer a pirâmide aqui. Fazia uma pirâmidezinha assim, ó. Velocidade, o que é a velocidade? Velocidade não é o espaço sobre o tempo? Pronto. Então eu gravava essa pirâmide. Se ele desse um problema e perguntasse o tempo, eu isolava o t e aí faria que o tempo é S sobre V. Então eu ia brincando com essa pirâmide aqui. Ah, beleza, se ele quisesse o espaço, espaço é a velocidade vezes o tempo, certo? Então, foi assim que eu comecei a brincar com física, tá bom? Calma, sem correria, sem pressa. Bem, a gente pode aí, tá? Fazer um esboço. Vamos fazer então. Veja que a forma como foi apresentada que a gente deve resolver um problema numérico, a gente está seguindo aqui, que foi ler a questão, a gente leu, anotou os dados, o conceito que está por trás aqui, né, é o conceito de movimento uniforme, tá? A equação, a gente veio aqui, ó, já colocou ela aqui, certo?
Então vamos fazer um esboço aí para a gente começar a entender como é que se faz um esboço tranquilinho, sem correria, né? Então vamos lá. Então tá aí uma linha reta, certo? E vamos partir do seguinte: cidade A aqui, cidade B aqui, certo? E a distância entre A e B, 150, tá? AM, não gostei, não. Vou apagar aqui. Tá aqui. Pronto, certo? Então o carro ele sai de A e vai para B. E o carro sai de A e vai para B. Pronto, tá aí meu móvel, certo? Então sai de A para B. Ah, tá certo. Então saiu do A, chegou no B. Distância 150 quilômetros. Ok. Vamos agora fazer o cálculo. Vamos sim. Velocidade, eu vou botar só V. Quanto foi a distância? O espaço? 150. Qual foi o tempo? 2. Vou botar aqui as unidades, quilômetro e hora, certo? Então a velocidade foi 150 dividido por 2 dá 75. 75 o que, professor? 75 quilômetros por hora. Ok, terminamos o problema. 75 quilômetros, ela é uma velocidade compatível com essa distância de 150 quilômetros? É sim. O carro pode percorrer essa distância até com um pouco mais de velocidade, 150, 180, ou com a velocidade um pouco menor, certo? 60. Então, pessoal, nós aplicamos todos os 7 passos dentro de uma questãozinha aí, né? Bem simples, tá? E vocês viram que não tem nenhuma dificuldade, certo? Se tiver, tá tudo certo, tá? Estou partindo do princípio que vocês não sabem nada e que nós vamos aprender juntos, tá? Então, lemos a questão, anotamos os dados, anotamos a pergunta, o conceito relacionado, certo? Colocamos a equação, fizemos o esboço e avaliamos se o resultado era compatível. Então, sempre que você vai resolver um problema de física, problema numérico, a sequência é essa, garotinho ou garotinho. Não tem muito mistério, não. Ninguém está aqui para inventar a roda, não. Certo? Então, por hoje, eu encerro essa aula, tá? Essa aula de física e aula inaugural. E trago aqui para vocês a foto, né, do pátio do prédio da escola especialista, o pátio do prédio do comando, onde eu espero que muito em breve vocês estejam pisando, que muito em breve vocês estejam aí na condição de aluno, tá? E isso só vai depender de vocês, tá? Não existe nada de difícil, tá? É trabalhoso, requer disciplina, requer muita conduta positiva, afinal de contas, quem passa na EA, se você for olhar, tem sempre a mesma conduta, são pessoas disciplinadas, comprometidas, que estão dispostas a aprender coisas diferentes, coisas novas, tá bom? Então eu espero dessa forma ter ajudado
para que vocês entendessem um pouquinho de como se estuda física. Se você gostou dessa aula introdutória, se inscreve no canal mais uma vez, deixa o seu like para mostrar à plataforma que esse conteúdo ele é relevante, ok? Compartilha com os seus amigos, tá bom? Para que eles venham fazer parte desse time, para que eles venham a se desenvolver também e quem sabe chegar junto com você na escola de especialistas. Então, fico por aqui, um grande abraço, fui!